Eu compartilho alguns estudos que eu faço como terapeuta lá no meu canal, Daniele Santos Terapeuta, de estudos reflexivos sobre obras que são, assim, de conteúdos maravilhosos que contribuem muito para a nossa vida. E uma das obras que eu estou estudando agora e fazendo esses compartilhamentos é do poder do subconsciente. E dentro desses assuntos também, eu estudo outros autores e outras pessoas que são referência nessa questão do subconsciente, da neurociência, né? E assistindo isso esses dias, um vídeo do Bob Proctor, eu vi uma frase que ele trouxe, um conceito sobre isso que eu fiquei com muita vontade de compartilhar, porque assim, ajuda muito a gente a ter uma percepção diferente sobre si mesmo. E ele disse, ele falou a respeito de um livro ou algo assim, que o título é Você Nasceu Rico. E ele traz o porquê que existe essa afirmação no livro. E eu achei simplesmente fantástico. É claro que a primeiro momento, assim, esse título ele pode estranhar um pouco, né? Porque nem todos nós nascemos ricos, na verdade, acho que a estimativa populacional dessa verdade é muito pequena. Isso porque nós temos a percepção de riqueza baseada no quê? Em dinheiro. Então, primeira vez que a gente olha o título desse conteúdo aqui, ou até mesmo quando ele falou, não, mas não é bem assim, né? Mas em que contexto ele colocou essa riqueza? E eu sempre me recordo do meu pai sempre brinca muito com isso, quando se fala em riqueza, ele fala, mas você já é rico? E eu lembrei muito dele quando eu assisti esse conteúdo e fiz essas reflexões há poucos dias lá no outro canal. Então, esse conceito de riqueza que nós temos, ele é muito baseado nas questões materiais. Comumente as pessoas dizem, Deus vai abençoar e eu vou ter tal coisa, Deus vai abençoar e eu vou conseguir tal coisa, Deus abençoou e tal coisa se realizou. A gente até vincula Deus somente às questões materiais, né? Como se eu não conseguisse aquilo que eu quero materialmente, Deus não está agindo na minha vida. Então, aquelas pessoas que não têm alguma coisa, elas estão abandonadas por Deus, digamos assim. E dentro de uma perspectiva ampliada, consciente, não é assim que funciona, porque tudo é resultado de como nós interpretamos e aquilo que a gente vibra e cria como consequência ao nosso redor. Então, essa interpretação da riqueza, ela é muito pequena dentro da nossa sociedade hoje. E nós não vemos quanta riqueza existe em nós, né? Quanta capacidade a gente tem, porque a gente se vincula somente à riqueza material. Existe um ditado que diz que a pessoa era tão pobre que a única coisa que ela tinha é dinheiro. Isso eu achei fantástico também. Eu não tô fazendo aqui, gente, uma apologia a dinheiro. Pelo contrário, dinheiro é maravilhoso quando bem utilizado. Dinheiro é uma energia, então se utilizada para o bem vai ser bom, se utilizada para o mal ele vai ser mal. Ele, no sentido, é neutro, né? Mas não é a proposta que eu estou fazendo aqui. Não é sobre isso que eu estou falando, diretamente sobre dinheiro, mas sobre outras riquezas que vão além das riquezas materiais. E por que você nasceu rico? Por que eu nasci rica? Porque como nós temos a nossa natureza espiritual, como nós somos filhos de Deus, pensa, gente, nós somos criador do universo, criador de tudo que existe, tudo que você vê diante dos seus olhos e que não está ao alcance dos seus olhos, foi criado por Deus. Desde o universo, né, do universo interior, até no nosso microcosmos, né, de tudo que existe dentro de nós, fisicamente, espiritualmente, até o macrocosmo, a imensidão do universo. Eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui no canal, sobre a criação do universo, sobre todos os outros mundos que existem, sobre as riquezas da natureza, toda, né, a fauna, a flora, enfim, tudo aquilo que Deus criou, ele fez tudo isso com a mesma potência que ele nos criou, que ele criou você, que ele criou eu. Então, essa capacidade de sermos co-criadores, né? Que aí a gente vê tudo que o homem criou, que não vem diretamente de Deus, mas vem indiretamente, porque tudo vem da matéria-prima divina, né? Isso tudo é a nossa capacidade de cocriação. Então pensa o tanto de riqueza que já nasceu intrínseco dentro de nós e que a gente não sabe e muitas vezes não usa, porque nós ficamos limitados a crenças e a padrões e até mesmo a crença de que se eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada de outras coisas, eu não tenho acesso, eu não tenho possibilidades de crescer, eu não vou me desenvolver, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Isso é um movimento inconsciente que a gente manifesta na vida sem perceber.
Grande parte de nós. Depois que eu assisti isso, eu tenho percebido e refletido quanto a gente manifesta esse movimento. Se não tem dinheiro, não pode nem desenvolver o dinheiro e nem se beneficiar daquilo que o dinheiro pode trazer, digamos assim, né? Então, isso é uma crença que nós temos, uma ideia que nós temos a nosso respeito, que limita muito a gente manifestar as nossas riquezas interiores. Então, como filhos do Criador de tudo que é, se nós fomos feitos por Deus e Deus é toda essa potência que nós vemos aí fora e dentro de nós, e Ele nos criou com a sua própria matéria-prima, até porque foi Jesus mesmo que disse, né? Nós sabemos que nós somos deuses, não no sentido macro, mas no sentido de capacidade. Digamos que a genética divina esteja dentro de nós. Então, nós temos os genes da cocriação. E o que faz com que a gente se limite a viver, a fazer as coisas, a realizar, a viver muito mais? A ideia que nós temos a nosso respeito. Eu gosto muito de uma imagem que define isso, de um elefante com uma cordinha amarrada no pé e essa cordinha amarrada numa cadeira. Assim somos nós. Nós somos como elefantes amarrados com uma cordinha simples na cadeira. E aquele animalzinho, ele tem a ideia, né? Animalzinho no sentido de ser bonitinho e fofinho, porque ele é gigante. De ter a ideia de que ele não é capaz de sair daquilo ali. Então, muitas vezes a gente precisa dar um chutinho na cadeira e descobrir as nossas potencialidades, descobrir as riquezas que existem dentro de nós. E o que é mais fantástico que eu percebo dentro de tudo isso é que a vida nos coloca em condições de conhecer essas riquezas e de manifestar elas. Só que isso não acontece de uma forma muito agradável, amorosa. Os convites, muitas vezes, eles são, assim, dolorosos. É tipo um tapa na cara, né? É perca de emprego, é dificuldade relacional, é dificuldade financeira, dificuldades físicas, né? Nós temos doenças, dores, conflitos. Tudo isso são formas que nós temos de aprendizado. Não que precisasse ser assim, mas é como a gente se condiciona a viver. Então, esses aprendizados, eles nos convidam a encontrar o que existe de melhor dentro de nós. Se não fosse eles, a gente viveria numa acomodação. E se a gente já soubesse, nós não usaríamos bem. Por quê? A partir das experiências dolorosas, nós desenvolvemos um senso moral maravilhoso, não é verdade? A gente não fica muito humilde na dor, a gente não se aproxima mais das pessoas. Visto agora esse período de pandemia, quanto a gente despertou para a solidariedade, né? Quanto a gente pensa um pouco mais no outro, claro que isso não é geral, mas muitas pessoas despertaram a sua consciência dessa forma. Então, a dor ainda é um mecanismo amoroso de fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua. E em toda experiência dolorosa existe uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. E se a gente sabe reconhecer isso, nós usufruímos, aproveitamos dessa experiência para despertar essa riqueza que existe dentro de nós. E o que são essas riquezas? As nossas capacidades, os nossos valores, as nossas habilidades, tudo que nós temos em virtudes e que estão latentes e que a gente não sabe. Não existe nada que nós precisamos criar dentro de nós. Todos os comportamentos bons do ser humano, todas as virtudes já existem dentro de cada um de nós. O fato é que a gente não alimenta isso. Por quê? Porque nós estamos buscando externamente, a gente está esperando a circunstância certa, o momento bom para fazer com que isso aconteça e que as questões externas elas sejam favoráveis, a família, a cidade, o emprego, a condição financeira, a saúde, e elas não vão ser favoráveis. Não, até que a gente aprenda e desenvolva essas habilidades, para que justamente essas habilidades, elas criem essa condição favorável como consequência, né? Senão a gente teria as coisas prontas e viriam de dentro para fora. E como Deus nos criou para que a gente seja como Ele, nós temos essa capacidade de ser co-criadores e de modificar a nossa realidade. Enquanto a gente não toma consciência disso, nós continuamos co-criando dificuldade, negatividade, medo, insegurança, doença, guerra, né? A partir do momento que a gente toma consciência e vai colocando isso em prática, nós passamos a manifestar toda a riqueza que existe dentro de cada um de nós. E isso começa a partir do processo de autoconhecimento, de autodomínio, de autotransformação, de captação dos recursos que nós temos enquanto seres espirituais manifestados na nossa condição física, na nossa vida material, né? E esse
processo de autoconhecimento é maravilhoso, é transformador, às vezes é um pouquinho doloroso, dá um pouco de trabalho, mas vale a pena, é muito gratificante. E hoje nós temos ferramentas maravilhosas, conteúdos muito bons, pessoas que já tiveram esse despertar, que já fizeram essa caminhada, que estão nos ajudando gratuitamente, no sentido assim realmente de doar o seu conhecimento, e a gente muitas vezes não se oportuniza disso para ficar no vitimismo, para usar até mesmo da tecnologia de uma forma banal, né, vazia, e não aproveita dos momentos que nós temos para esse crescimento e para o desenvolvimento das nossas riquezas. E aí, como consequência, a riqueza material também ela pode vir, porque é bom, é justo, e Jesus disse que nós viemos para ter vida e vida em abundância. Então, que a gente possa construir tudo isso descobrindo as nossas riquezas, a riqueza de cada um, tá bom? Então, fiquei muito feliz de vir aqui compartilhar com vocês essa percepção que eu tive desses últimos estudos. Espero que vocês tenham gostado também. E se achar que alguém pode gostar, compartilhe, me conta aqui embaixo. Assim eu me motivo a trazer mais momentos como esse para vocês, tá? Até mais, então.